Eu gostaria de dar o meu boa noite especial ao cientista político e pesquisador visitante na Universidade de Kent, Cássio Lemos. Cássio, muito boa noite, obrigado pela participação aqui no Headline News. Eu conto com a comentarista PAN, Fabiana Barroso, e antes de passar a palavra para você, eu gostaria de chamar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, com as últimas informações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Boa noite de segunda-feira a todos aqueles que nos acompanham. A gente viu hoje imagens que chocaram o mundo na cidade de Kremenchuk, que fica fora da região do Donbás, também um pouco distante da capital Kiev, no meio da Ucrânia. Um shopping center, um centro comercial com mais de 1.000 pessoas foi atingido por um míssil russo. Até agora são 13 mortos e mais outros tantos feridos. Esse número pode ir subindo com as horas, afinal, aquelas notícias que chegam da Ucrânia vêm com certa demora e realmente as imagens são de impressionar. A gente percebe então que os ataques que estavam mais concentrados na região do Donbás, principalmente nas cidades de Donetsk e Lugansk, Severodonetsk, Lysychansk, agora começou a voltar a acontecer em outras partes do território, como em Kiev no último final de semana, além, é claro, agora hoje em Kremenchuk, essa cidade de pouco mais de 200 mil habitantes no centro do país. A tendência é que essa guerra perdure por muitos mais meses, por conta exatamente todas as conversas diplomáticas estarem paralisadas. Hoje, na reunião do G7, que aconteceu aqui na Alemanha, entre Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Itália, França e Japão, o presidente Zelensky, que falou para essa cúpula, fez um apelo direto para que eles tentem acelerar o processo de paz para que a guerra termine antes do inverno em dezembro, já que, segundo o que ele analisa, as estruturas do país, principalmente aquelas que transportam o gás e fazem o aquecimento dos domicílios durante o inverno, foram comprometidas. Inclusive, algumas cidades já fazem estoque de lenha e carvão como alternativas para que as temperaturas frias não causem também mortes colaterais durante esse período de guerra. A gente vê que na questão energética também a França busca alternativas e retoma conversas tanto com a Venezuela quanto o Irã, ambos os países sancionados pelos Estados Unidos e que desde 2019 não podem comercializar livremente seu petróleo com o mundo. A gente vê que a Venezuela, para que haja uma facilitação nesse processo, o presidente Biden precisa aprovar, exatamente porque os aliados europeus dependem da palavra final dos Estados Unidos, além, é claro, do Irã, que depende também da retomada do acordo nuclear, algo que começou a ser já encaminhado a partir do último sábado, quando um dos principais diplomatas da União Europeia, Josep Borrell, apareceu de surpresa em Teherã, a capital, para negociar novamente com os iranianos um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Com mais petróleo no mercado, o preço do barril tende a cair e essa falta que o petróleo russo faz exatamente por conta das sanções econômicas tende depois a ser suprida, fazendo com que o preço do petróleo, assim como a inflação, fiquem mais controlados. Mas até lá, o caminho é bastante longo, a gente vai continuar acompanhando todas as repercussões e passando sempre em primeira mão para a nossa audiência. De Munique, Luca Bassani para a Jovem Pan News. Bom, vamos acionar então o nosso boa noite, passando a palavra para o Cássio Lemos, ele que é cientista político e pesquisador visitante na Universidade de Kent. Bom, o Cássio, analisando a postura de Putin em função do que nós vimos, desse apoio do G7, você só acredita que Putin pode sim tomar uma medida mais enérgica, por exemplo, detonando uma bomba nuclear no Mar Negro, ou em algum outro território que não cause um impacto tão grande a humanos, mas com o objetivo de tentar antecipar o fim desse conflito? Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Boa noite também a todos que nos assistem. A guerra possui os seus imponderáveis, né? É complicado, é difícil prever qualquer reação mais enérgica de Putin. O fato é que depois daquilo que foi determinado na reunião do G7, né, que engloba as 7 principais economias do mundo, houve alguns ataques muito com teor de brutalidade maiores, né, ataques direcionados a públicos civis, em especial esse ataque que ocorreu hoje é um shopping center. Então, aparentemente parece algum tipo de sinal, algum tipo de resposta ao que está ocorrendo na reunião do G7,
que podemos concentrar essa reunião em 3 eixos principais. Primeiro, a questão da energia, que é um fator essencial para entendermos esse conflito e também para imaginarmos o futuro desse conflito. O segundo ponto seria a nova sanção sobre as importações de ouro vindo da Rússia e também a questão da China, né, sobre um novo programa de desenvolvimento para tentar conter a influência chinesa. Sobre a questão, William, da possibilidade da Rússia enviar ou de planejar ataques de maior proporção, de maior grandeza, é uma possibilidade. Mas o Putin ele é muito cauteloso quanto a isso. Então, o que vai determinar o grau de brutalidade dos ataques é exatamente o que está ocorrendo do outro lado em relação ao seu inimigo. Houve uma tensão muito alta à medida que houve uma ameaça do Ocidente bloquear o acesso da Rússia a Kaliningrado, que é parte do território da Rússia, que fica fora das divisas russas, né? Ela fica perto da Lituânia, por exemplo. O bloqueio desse território, por exemplo, seria, sim, estava aumentando a possibilidade de bloqueio, aumentando as tensões, tanto que nos últimos dias houve uma tentativa do Ocidente de passar panos nessa situação, porque as tensões estavam aumentando e o Putin acabou diminuindo o tom das ameaças à medida em que o Ocidente foi diminuindo essa possibilidade. Então, o que vai acontecer daqui para frente, tudo vai corresponder ao que ocorrer no campo de batalha e os movimentos políticos que o Ocidente proporcionar. Essa questão hoje, reunião do G7, a questão sobre a possibilidade de criar um teto no valor do petróleo exportado pela Rússia, um valor teto, William, é algo muito importante que pode gerar fontes de tensões futuras. Por que eu te fiz essa provocação, né? Ô, Fabi, a gente teve um ataque, as imagens mostram aí o ataque ao shopping, que não é nenhuma unidade estratégica militar, enfim, que está abrigando armamento ou algo do tipo que possa oferecer uma resistência ao exército russo. Pelo contrário, é um local de diversão, de comércio. Nós tivemos também o bombardeio de um bairro residencial de Kiev, horas antes do início justamente da cúpula do G7. E a gente sabe, né, pelo menos 4 explosões foram registradas e atingiram esse complexo residencial lá em Kiev. Fato é que, assim, contra as sanções, nós vamos observar sempre essa movimentação russa. O Putin atacando um alvo que não seja um país da OTAN, um território da OTAN, ele não coloca a OTAN diretamente no conflito. Mas ele precisa dar uma resposta a essas sanções. Então, assim, até que ponto vai essa resposta de Putin, ou esse poder de resposta, lembrando que ele volta a bombardear áreas onde você não tem alvo militar. Então, assim, é um ataque deliberado contra civis. Então, até que ponto vai a ofensiva russa para tentar parar esta união do G7, da OTAN? Fabi. Novamente, nós estamos acompanhando algo surreal por parte do Ocidente. Lá no começo da guerra, o Biden ele avisou, eu não me conformo até hoje, né, que ele avisou as sanções que seriam aplicadas pelos bancos americanos e bancos ingleses que iriam ocorrer depois de uma semana, ou seja, a maioria dos oligarcas russos que a gente tanto fala retiraram o dinheiro, porque, né, já expliquei, nós, meros mortais, falam uma coisa dessa, no dia seguinte você leva seu dinheiro para outro lugar, imagina esse pessoal, e foi isso que aconteceu. Esse é o primeiro lado da sanção. Depois também as sanções acabaram não dando certo, não para o Estado russo, pode ter prejudicado algumas pessoas russas, né, que a gente não sabe aí a ligação que tem direto ou não com o Putin. Aí nós temos o G7, uma reunião importante, e eles avisam ao mundo inteiro que eles vão fazer, não há nada de estratégico, não está nada negociado, ainda estão discutindo um possível teto do petróleo russo. E aí o que acontece? O Putin está em guerra, ele tem essa resposta, como você falou, a Ucrânia virou terra de ninguém, e aí ele faz realmente esse ataque, e o mundo, mais uma vez, lamenta as mortes de civis ucranianos. E aí a gente tem uma fala do Zelensky, que é a primeira que eu considero
ou seja, a mais importante fala do Zelensky até agora, que ele clamou ao G7 que essa guerra acabe até o final do ano. Zelensky agora está mais do que correto, embora também ele tenha ajudado, na minha opinião, a esticar a corda e é responsável também pelas mortes no solo ucraniano. Mas o que eu vejo, William, parece que a gente tem em berço esplêndido, adormecido, o Ocidente que discute algo como se não fosse atingir, e do outro lado nós temos o Oriente pronto, apto, para rir até das sanções aplicadas pelo Ocidente. Kécio, o senhor como cientista político acompanha as teorias e olha para o cenário atual da política e tenta traduzir para que caminho nós estamos indo. Parto eu desse princípio. Do jeito que nós estamos, com essas movimentações, essa resposta dos russos a essa união que nós tivemos hoje do G7, e em função da reunião que aconteceu. Nós temos agora, nesta segunda-feira, o secretário-geral da Aliança Militar, o Jens Stoltenberg, ele afirmou que a OTAN deverá aumentar de 40 mil para 300 mil o número de soldados em nível de alta prontidão. O anúncio foi feito um dia antes do início da cúpula da aliança, marcada para ocorrer entre terça e quinta-feira desta semana em Madrid, na Espanha. Isso também gera mais tensão. E eu volto a dizer ao senhor, se a Rússia resolver, por algum motivo, ir além desses limites do território da Ucrânia e invadir ou bombardear qualquer alvo de um país pertencente à OTAN, a gente vai ter uma resposta muito mais violenta. E a gente começa uma guerra envolvendo... Não que os países não estejam envolvidos nesta guerra de forma indireta, com fornecimento de armas e recursos. Mas, assim, a escalada, a gente só tem observado o aumento da tensão e o aumento dessa escalada. No estudo do senhor, olhando para esse mapa geopolítico, o senhor encontra alguma saída ou um caminho para a gente diminuir essa tensão? O imponderável da guerra novamente surge aqui, William. Nós temos uma possibilidade, hoje aparentemente, alguns especialistas que estudam estudos estratégicos e estudos militares apontam para uma mudança na estratégia da Rússia em termos militares. Então, a Rússia iniciou o conflito em 3 frentes muito bem estabelecidas, 2 frentes ao norte, uma na fronteira entre o território da Rússia e o ucraniano, a outra na fronteira do território da Bielorrússia com a Ucrânia e outra ao leste. Hoje ela está mais concentrada na região leste, nas regiões separatistas, na região do Donbás. Aparentemente, a Rússia quer estabelecer o seu ganho territorial ao leste, de forma mais lenta, mais gradual, enfraquecendo as forças ucranianas. Quando essas forças são enfraquecidas, eles avançam e tomam o território. Aparentemente, a Rússia ela não é interessante para a Rússia cruzar a linha vermelha. O que seria a linha vermelha? De alguma forma, utilizar armas de destruição em massa, de alguma forma, atacar algum território vinculado à OTAN, porque isso engoliria a OTAN para o conflito de forma direta. E para os russos isso não é interessante. O Ocidente também não quer entrar num conflito direto com a Rússia. Estamos falando de uma potência nuclearizada. Estamos falando de um conflito entre a OTAN e Rússia. Estamos falando dos membros do Conselho de Segurança da ONU em guerra. Potências nuclearizadas, que possuem armamento nuclear. Então não é interessante para ninguém. Então a Rússia sabe que se ela cruzar essa linha vermelha, a pressão sobre a OTAN, a pressão sobre os Estados Unidos para intervir diretamente no conflito vai ser gigante. Então, por isso, William, que eu não acredito em a utilização de armas nucleares, mesmo que seja de forma simbólica, ou a utilização de armas de destruição em massa, mas se olharmos para a história, infelizmente, quando a natureza humana está em jogo, pequenas faíscas, pequenos eventos ocasionaram grandes tragédias. Então, é uma região muito sensível, nós temos armamentos vindos do Ocidente entrando dentro do território ucraniano, nós temos
armas e serviços de defesa antiaéreos sendo entregues no território ucraniano. Então, qualquer deslize, qualquer ataque a um comboio, por exemplo, de ajuda, seja humanitária, seja militar, que atinja exércitos ou forças militares da OTAN, isso pode gerar um efeito cascata e gerar consequências terríveis. Aparentemente, é uma guerra que vai durar muito ainda. A forma com que os militares russos estão se comportando no campo de batalha sugere que a guerra é uma guerra de longo prazo e que a Rússia não tem pressa, nesse momento, em conquistar seus objetivos principais nesse momento, que é a plena consolidação territorial na região do leste, a ligação entre a região do Donbás e a região de Kherson e o estabelecimento do seu controle territorial nessa região. Então, professor, ouvindo o senhor, eu vou até provocar a Fabi, porque Fabi, assim, o russo ele não tem pressa, né? Mas a Europa, a OTAN, a União Europeia, eles precisam agilizar isso. Por quê? O inverno vai chegar no fim do ano e aí aumenta o poder de barganha dos russos. Verdade, William, e a gente desde o começo a gente chama atenção para isso e alguns diziam, mas ainda existe muito tempo. Não existe muito tempo porque as saídas que existem na Europa para solucionar a questão do gás, que também é convertido em energia, mas que no inverno piora demais, porque também tem a ver com a temperatura das casas das pessoas e lá o frio é absurdo, ele não tem alternativa a não ser encarecer. E esses países como nós, como o mundo inteiro, estamos numa recessão econômica já dá para dizer isso. Então eles não têm alternativa a médio prazo, então vai dar mais poder de barganha ao Putin. Tanto é verdade que quem poderia crer, eu já olhava para essa situação, mas é um tanto até irônico ver Macron, o politicamente correto, que tinha uma agenda, né, sustentável, tem a ver com a Agenda 2030, indo negociar com duas ditaduras, o Maduro na Venezuela e o Irã. O Irã, por sua vez, também já começa a apontar possíveis conflitos. Aí a gente começa a ter outros problemas no mundo de regiões já complicadas. Um exemplo disso é a Turquia e Síria. Então, assim, quando você perde essas superpotências, que elas estão preocupadas com outros problemas maiores, como a guerra na Ucrânia, você começa a ter esses outros conflitos que é muito perigoso para o mundo inteiro. Então, a questão nuclear, o Irã é um lugar onde os militares até que vieram aqui conosco nos explicaram que não se sabe se eles têm já armamento nuclear, mas possivelmente sim, porque eles andaram enriquecendo urânio para fim bélico. Então, é algo assim muito arriscado. O mundo sobe o tom, eu não vejo alguma alternativa ainda, a não ser o que me deixa, olha que conflitante, o que me deixa um pouco na esperança de ter a finalização dessa guerra até o final do ano, como é o pedido do Zelensky, é o desespero da própria Europa, que vai ter que se mexer de verdade para consolidar a paz no território ucraniano. A hora certa na PAN, 11h56. Professor, vamos lá. O momento da chegada do inverno é o que vai decidir esse conflito, porque vai deixar na mão da Rússia uma carta onde ela pode fechar a torneira do que alivia o sofrimento no período do inverno? A Rússia tem se mexido, né, drasticamente em torno de tentar diminuir essa dependência do gás russo, né? Algumas empresas de consultoria divulgaram um relatório recentemente que diz que a Rússia já conseguiu diminuir pela metade essa dependência do gás natural da Rússia. São dados ainda muito precipitados, talvez, não são dados nada conclusivos, mas, de fato, a Europa está se mexendo em dois movimentos em torno de diminuir a dependência do gás russo. Um é aumentando o papel de outras energias na substituição do gás natural, como, por exemplo, até mesmo o aumento da produção de energia via carvão, que é uma energia bem mais suja do que o gás natural, até indo na contramão da política ambiental que a Europa estava procurando aderir nos últimos anos. O outro movimento é tentar diversificar suas fontes, procurar outras fontes de energia para tentar mitigar essa dependência. Se, de fato, esses 20%, essa dependência tenha caído pela metade, já é um bom sinal para a Europa, porque também está em andamento outros projetos que visam até o final do ano
conseguirem fontes alternativas para tentar tirar essa carta, né, do baralho, essa carta na manga que o Putin tem até o inverno. Então, a mudança nessa matriz energética europeia está em andamento, e o outro movimento que a Europa está tomando nesse momento, William e Fabiana, é em torno de tentar diminuir o preço da energia. O preço da energia está afetando as economias da Europa de forma bastante importante. E esses movimentos, como você bem falou, Fabiana, gira em torno de tentar aumentar a produção de petróleo no mercado internacional. Então, os principais atores, os atores que têm potencial de aumentar sua produção, como, por exemplo, a Venezuela e o Irã, estão sendo acionados. O Biden enviou emissários na Venezuela e ele não teve um bom feedback sobre a indústria de petróleo da Venezuela, porque a indústria de petróleo da Venezuela está sucateada. Então, ela não tem capacidade, no curto espaço de tempo, de aumentar a sua produção para tentar ajudar o mercado internacional. Por isso, nos próximos dias, o Biden vai estar viajando para a Arábia Saudita, que é outro país que tem os chamados swing states, que são estados com grande capacidade de produção, com grande capacidade de alterar os preços, a demanda entre oferta e demanda, né, essa dinâmica que controla os preços internacionais, para tentar baixar o preço do petróleo e assim tentar também atingir a Rússia em termos de ganhos financeiros com a energia, com a exportação de energia, porque só para termos a ideia da dimensão do comércio energético entre a Rússia e a Europa, estima-se que nos 100 primeiros dias da guerra foram movimentados 100 bilhões de dólares em torno da exportação de petróleo e de gás natural nesse comércio entre Rússia e Europa. Então, é uma relação de interdependência. A Rússia precisa dessa exportação de energia também. Então, não é só uma carta na manga que o Putin tem. O Putin, ele tem uma relação de interdependência. A Rússia também precisa. Porque, apesar de que, por exemplo, a Índia, antes da guerra, importava cerca de 30 mil barris de petróleo por dia da Rússia. Hoje, ela está importando mais de 1 milhão de barris de petróleo. Ela foi de 30 mil para 1 milhão de barris de petróleo por dia. Então, a Rússia tem achado alternativas às sanções de petróleo do Ocidente, mas mesmo assim ainda não compensa a grande perda que os russos têm tido a respeito do comércio com o Ocidente. Portanto, é uma relação de interdependência que eu acredito que um corte no abastecimento de gás para a Europa seria a última das cartadas de Vladimir Putin, porque ele também perderia, haja vista que vai demorar muito tempo para que os russos possam construir infraestrutura de transporte de energia que possa substituir o mercado, principalmente o mercado de gás natural da Europa. Fabiana Barroso, comentarista PAN, suas conclusões. O que eu vejo é muito mais difícil, porque está precificado essa energia, matizes alternativas de energia para a Europa, os europeus não estão conseguindo. Existe, a energia alternativa existe, mas ela vai custar mais caro. O que eles estão tentando fazer, inclusive, é estocar. E já estão colocando no preço, isso também já está refletindo na recessão europeia. E a gente precisa contar aí que na União Europeia e na própria Europa tem países mais pobres. A exemplo disso, Portugal e a própria Moldávia, que está ali no leste europeu, que não tem condições de sustentar essa transição, por exemplo, de matizes energéticas. Então, a gente está vendo que é aquela mudança que a gente tanto fala de superpotências e hegemônicas, se passando agora para outras potências em um mundo um pouco mais multipolar. A gente não pode esquecer que China provavelmente está dando suporte à Rússia, e a questão econômica já está falando por si só, porque o rublo está mais forte e a política interna para os russos está muito bem obrigada. Então, é uma questão bem difícil e vão ter que achar outras soluções. O que a gente está discutindo aqui ainda é superficial.
e esse conflito está trazendo à tona muitos problemas que o mundo tinha na questão globalizada. E só para dizer, eu gosto muito do mundo globalizado e interdependente. O que eu vejo de problemas são líderes ineptos, e isso está sendo uma constante aqui no Ocidente. Bom, eu queria agradecer ao pesquisador visitante na Universidade de Kent, Kécio Lemes, ele que é cientista político também. Kécio, obrigado pela participação aqui no Headline News no Momento Guerra. Eu que agradeço, fico à disposição.